Não abuse da injeção de dependência. E aí galera, beleza? Vocês sabem que existe esse mecanismo de injeção de dependência, que é a ideia de você colocar propriedades em uma classe e você injeta, em geral você injeta elas no construtor da classe. Então, por exemplo, você pode ter uma classe lá que é um controlador e você pode injetar o caso de uso que realiza a operação quando esse controlador é ativado. Então, existem situações que fazem sentido você utilizar a injeção de dependência e outras nas quais não faz sentido você fazer a injeção de dependência. Por que eu quis gravar esse vídeo aqui? Eu recebi 2 dúvidas relacionadas com isso, nas quais as pessoas perguntavam se não fazia sentido usar a injeção de dependência para você desacoplar. Então a ideia é a seguinte, pessoal, você não deve desacoplar tudo. Nem sempre faz sentido você desacoplar as coisas. Por exemplo, se você está usando um módulo auxiliar com algumas funções que você utiliza em vários lugares e essas funções são funções puras que não utilizam biblioteca, você pode realmente usá-las diretamente, não precisa injetar a dependência aí, é só chamar a função. Outro caso é quando você tem uma composição dentro do modelo do seu domínio. Então eu vou mostrar um exemplo lá, que eu já falei em outros vídeos, eu mostrei no vídeo anterior, na verdade, daquele domínio que eu estou desenvolvendo, que eu estou modelando, que é o modelo educacional, de uma plataforma de cursos. Então, dentro do domínio, as coisas estão mais ou menos no mesmo nível de abstração. E quando há uma composição, por exemplo, lá a gente tem um módulo, certo, de um curso que contém um container de aulas. Então, esse container de aulas é uma composição simples, certo? Você simplesmente coloca lá aquela propriedade, certo? Que é um container de aulas, não precisa ficar injetando dependência, não faz sentido. Não é uma coisa que eu quero ter a possibilidade de trocar, certo? Aquela composição normal. Você tem lá um módulo que contém um container de aulas. Então, dá uma olhada no código aqui que eu vou mostrar para você quando faz sentido e quando não faz sentido utilizar a injeção de dependência. Dá uma olhada. Então, esse aqui é um dos exemplos, Então, se a gente olhar aqui, o que acontece? Eu tenho um curso, certo? Então, isso aqui é uma classe do meu domínio. Esse curso ele tem um container de módulos. Então, isso aqui é uma composição comum, certo? A gente está conversando de coisas, as coisas que estão relacionadas aqui, tanto o curso quanto o container de módulos, eles estão no mesmo nível de abstração. Então, não faz sentido eu injetar essa dependência aqui, porque eu não vou querer trocar isso, certo? Esse código aqui do container sou eu que estou desenvolvendo, não é um serviço externo, tá? É um serviço que eu mesmo estou desenvolvendo dentro da minha aplicação. Então, tudo aqui dentro do domínio, esse tipo de composição, não faz sentido eu fazer injeção de dependência. Esse aqui é um outro exemplo, Então, aqui é uma funçãozinha auxiliar, um módulo auxiliar com algumas funções que, basicamente, elas criam uma HTTP response aqui, certo? Que dá um status code e recebe o body como parâmetro e atribui aqui ao body dessa HTTP response. Então, basicamente aqui, só para a gente dar um nome, para esses códigos HTTP, criado, ok, bad request, server error, e a gente coloca os códigos aqui referentes a esses retornos HTTP. Então, aí o que acontece? Eu utilizo essas funções, por exemplo, nesse controller. Então, esse controller aqui, ele importa o bad request, o ok e o server error. Então, aqui fica muito mais fácil de ler, porque se a gente criasse aqui um 400 e colocasse o body ali, basicamente a gente chama a função passando aqui o que tem que ser colocado no body. Então, isso aqui é uma helper function, um módulo com funções auxiliares. Não faz sentido, Me perguntaram isso. Será que não ficaria melhor você injetar essa dependência aqui? Não faz sentido nenhum injetar essa dependência. São funções puras, certo? Que aqui essas funções, elas dependem da entrada, Elas sempre vão dar a mesma resposta. Então não faz sentido algum você injetar essa dependência aqui. Basta você chamar direto, certo? Aqui
quando você utiliza essas funções. Então aqui seria um exemplo de mau uso de injeção de dependência, um uso desnecessário, tá, de injeção de dependência. Quando faz sentido usar injeção de dependência? Por exemplo, aqui é um exemplo no qual faz sentido eu usar injeção de dependência. Então, esse controlador, ele recebe um caso de uso. E esse caso de uso, ele é todo configurável, né? Então, se a gente olhar aqui, vou mostrar para vocês o caso de uso em si, tá? Que é esse cara aqui, ó. Register and send email, tá? Ele é um caso de uso. E aqui, esse caso de uso, ele também tem dependências injetadas, porque aqui eu estou dizendo quais são os dois casos de uso que esse super caso de uso usa, né? Então aqui é um caso de uso que faz uso de duas suboperações. Se a gente olhar esses outros casos de uso aqui, eles são configuráveis. Por exemplo, esse aqui é o Register User on Mailing List, que ele vai registrar um usuário, certo, no repositório. Então, ele recebe o repositório por injeção de dependência, porque eu não quero saber da implementação. Repara, esse repositório ele está num nível de abstração diferente do caso de uso, certo? O caso de uso é uma operação de alto nível na qual a gente quer salvar, certo, um e-mail, a informação de um usuário dentro de um repositório. Não quero saber que tipo de implementação é feita para esse repositório. Então aqui sim faz sentido eu injetar essa dependência, porque isso também me facilita na hora de fazer o teste. Eu consigo fazer um dublê de teste para esse repositório, não preciso usar um banco de dados, posso fazer um dublê, né, um fake, por exemplo, e injetar esse fake aqui para fazer o teste do caso de uso, certo? Então aqui faz sentido eu desacoplar o caso de uso do repositório, que essas coisas estão em níveis de abstração diferentes e eu quero fazer com que essas coisas estejam bem desacopladas, para eu poder, por exemplo, né, uma das vantagens é eu conseguir testar o caso de uso de maneira independente dessa implementação de baixo nível que é o repositório. Repara como isso é diferente de eu usar uma função auxiliar, que é o caso dessas aqui que eu utilizo no controlador, certo? São funções cujo único sentido é eu abstrair coisas de baixo nível, só que para fins de reuso. Então, se eu tiver outros controladores, eu posso reusar essas funções auxiliares. Mas não faz sentido eu injetar essa dependência aqui, eu posso usá-las diretamente. Na verdade, acho que um dos problemas que faz com que as pessoas abusem de injeção de dependência é um certo fetiche por fazer teste de unidade. Eu já falei sobre esse assunto aqui. Teste de unidade não quer dizer você testar um método, por exemplo, totalmente desacoplado das outras coisas que ele chama. Se essas coisas que ele chama já estão desenvolvidas, fazem parte do seu código, continua sendo teste de unidade mesmo se há essa comunicação. É o teste de unidade que a gente chama de teste de unidade sociável. O teste de unidade está muito mais relacionado com uma coisa que você roda rapidamente do que se essa coisa que você está testando chama ou não outras coisas. Se você fica mocando as coisas do seu próprio código, você acaba acoplando o código de teste com o código de produção. Isso a gente tem que minimizar. Então, o uso de mocks e dublês de teste, seja lá quais forem, ele tem que ser minimizado. Se você está testando uma coisa que utiliza outra coisa que você desenvolveu, que não é uma coisa cara de rodar, usa a própria coisa, não faz sentido ficar mocando. Essa é a minha opinião e é o meu jeito de desenvolver, baseado também em várias coisas que eu li. Por exemplo, uma palestra do Ian Cooper, dá uma olhada lá, uma palestra antiguinha do Ian Cooper que se chama, se não me engano, TDD is Dead, alguma coisa assim, ou Is TDD Dead? Ele fala sobre a questão do teste de unidade, definição do teste de unidade, e também lá no livro do Michael Feathers, Working Effectively with Legacy Code, ele também fala sobre a questão do teste de unidade ser um teste que roda rápido. Não tem problema se você utiliza mais de uma unidade, se você está pensando que a unidade é um método ou uma classe. Então, uma regra de bolso que você pode usar é a seguinte: se a coisa que você está testando, ela usa uma coisa que você mesmo desenvolveu, que não chama nenhum serviço externo, que não chama nenhum serviço configurável, como aqueles casos de uso que eu estava mostrando para vocês, que ele é configurável, e se essas coisas que são chamadas estão no mesmo nível de abstração, ou seja, não faz sentido você fazer a inversão da dependência, então não precisa utilizar injeção de dependência.
Espero que tenha ficado claro. Obviamente essa é a minha opinião, é a minha maneira de desenvolver. Eu acho que deixa o código mais simples. Você tem que minimizar as vezes que você utiliza injeção de dependência, que fica mais complexo de você entender o código, o que está rolando. Comenta aí, dizendo o que você acha sobre isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.